E o que eu quero falar é sobre ver o Senhor. Quando olhamos para este livro, vemos dele um livro de mistérios. Mas esse livro, ele não foi endereçado ao mundo. Ele foi endereçado à igreja. Foi endereçado aos santos que naqueles dias estavam debaixo de perseguição. Mas embora o nome seja Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Embora o termo apocalíptico nos leve sempre a tragédias, para a igreja, Apocalipse é a revelação daquilo que o Senhor, que conquistou tudo e tudo está em suas mãos, todo o governo, tem preparado para aqueles que são o seu povo e para aqueles que o rejeitaram. Deus, pela sua palavra e na própria pessoa de Jesus, começa a revelar esse livro, usando o anjo, o ancião, e ele mesmo se comunicando em uma visão arrebatadora a respeito do apóstolo João. E a ordem é: escreve. E nesse primeiro capítulo, ele vem revelando o propósito ao qual João deveria escrever. Mas em meio àquilo que João iria escrever, João tem uma revelação, como foi dito hoje pela manhã, pelo pastor Eulio. Eu não vou pegar muitos pontos, porque senão a gente fica muito repetitivo. Depois você pega o vídeo lá e vai ver. Mas eu preciso citar algumas coisas. No capítulo 1, versículo 10 em diante, vai dizer assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas. As 7 quê? Igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ao se deparar com aquela visão, com aquela glória, com aquela presença, mais à frente ele vai cair como morto. Caindo aos pés de Jesus, no versículo 17, ele pôs a mão sobre ele, a sua mão direita, a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então João está escrevendo para o seu tempo presente, e também para um tempo que estaria por vir. Quando nós estamos lendo o Apocalipse, nós temos que entender que existem 3 tempos para que nós pudéssemos interpretar este livro: o que é, o que era e o que há de vir. E nós vamos perceber que a partir daqui ele começa a trazer instruções para a igreja. Quando começa a iniciar o capítulo 4, agora João ele vai ter uma revelação do trono de Deus. E o capítulo 4 ele vai trazer a estrutura deste trono, revelando como é este trono, que tem em volta desse trono, quem está sentado nesse trono. E como foi também dito pela manhã, o capítulo 4 ele é uma conexão com o 5, porque na antiguidade não tinham capítulos e versículos. Mas no que nós acabamos de ler, vai dizer assim no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 5 e 4. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro
e de lhe romper os selos. Vamos contextualizar para nós entendermos isso aqui. Aqui foi por volta do ano de 95 que João começa a escrever. João já tem quase 100 anos de idade. Está preso na ilha de Patmos. Naquele período, a partir de 64, através de Nero, houve em torno de 250 anos de perseguição, terminando em 313 depois de Cristo, por um edito, onde reconhecia o cristianismo como religião, então diminuiu aquela perseguição. Mas entre 64, Nero, aonde chegou em 70, por Vespasiano, e agora em 95, por Damasiano, uma grande perseguição está sobre a igreja. E esse Domiciano, ele, por volta do ano de 94, começa a se declarar, intitular Deus e Senhor. E ele começa a dar ordem para se construir estátuas e colocava nas províncias, nas cidades ao qual ele tinha o governo. E este imperador, ele começa a perceber que os cristãos não se prostravam e não acendiam incenso a essas estátuas. E começa uma perseguição terrível. E neste tempo, João é capturado em Éfeso. E agora, como pena para ele, diz a história, não a escritura, João é levado para ser colocado em um caldeirão de óleo fervente. Mas diz a história que João, ele não morre em meio àquele caldeirão de óleo fervente. Então ele é retirado dali e agora é levado para a ilha de Patmos, uma região da Ásia Menor, para ali ficar como prisioneiro e ali ficar até a morte. Naquele lugar improvável, João vai ter uma das maiores revelações, se não a maior, que um discípulo de Jesus poderia ter a respeito das coisas que estão por vir. Nesse momento, e em meio àquilo que João declarava, em meio aos símbolos conhecidos da sua época, e embora ele pudesse ver o futuro em meio àquela revelação, os simbolismos utilizados diz mais respeito à sua época do que à nossa. Acaso você duvida que Daniel viu o nosso tempo em visões de Deus? Ele viu, mas descreveu com a realidade e o conhecimento que ele tinha para a época. Assim também João, ao escrever, ele também, prevendo ou vendo aquilo que viria no futuro nestas visões, ele vai escrever segundo o contexto da sua época. Então, quando ele começa ali a descrever estas coisas, ele vai ver este Cristo glorificado. Agora pense comigo, quem é esse Jesus? Quem é este Deus? Eu quero te levar hoje a mensurar, não somente a respeito da cruz, que a igreja muito bem sabe, mas você vislumbrar realmente a cruz, porque Paulo vai declarar a respeito da cruz, em 1 Coríntios 1:23, parte A, nós pregamos o Cristo crucificado. E em 1 Coríntios 2, versículo 2 diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Estamos vivendo em uma geração onde a teologia, onde algumas questões que envolvem o evangelho têm sido banalizado, têm sido relativizado. Embora a mensagem do reino seja arrependei-vos, toda mensagem que combina com arrependei-vos tem que ter a mensagem da cruz, tem que ter a mensagem do Cristo crucificado, porque quando nós pregamos o Cristo crucificado, é inerente saber que aquele que foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, conquistou todo o poder, todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Ele é o cabeça da igreja, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o Senhor. Muitas vezes perguntam, em muitos lugares, cadê o poder da igreja? De uma forma geral na terra, o poder da igreja está em reconhecer quem é este Cristo glorificado, quem é este Senhor assentado no trono, quem é este Cordeiro que venceu. Aleluia! Paulo, declarando a respeito de pregar o Cristo crucificado, ele declarava que a mensagem dele não estava pautada em filosofia, em conhecimento humano, mas manifestação do poder do Espírito de Deus.
Reconhecer quem é este Cristo em uma visão de quem Ele é, muda a nossa vida, não somente nos convertendo a Ele, mas nos fazendo ser cristãos mais fiéis e obedientes à sua palavra. Conhecemos as histórias de Jesus sobre a terra, quantos Ele curou, as suas boas novas, na última ceia, Ele indo na sua via crucis, conhecemos estas coisas, mas estamos deixando de falar. Não nesta casa, graças ao nome do bom Deus, nós temos sido lembrados que Ele venceu, que Ele em breve voltará para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas quando nós olhamos quem é este Jesus, aonde Ele está agora, em que lugar está esse Deus? Quando nós vamos olhar para a palavra referenciando este Deus, nós sabemos que este Deus, Ele não teve início e não terá fim, porque nele está a eternidade. A palavra de Deus vai declarar em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, ou seja, posição superior, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Este Deus, revelado em Jesus Cristo, não teve início de dias, Ele sempre existiu, e nele existe uma posição superior sobre todas as coisas. Mas quando o capítulo 5 se inicia, há uma pergunta que ninguém no céu, na terra e debaixo da terra poderia ou era achado digno de abrir aquele livro. Isso me deu um nó. Eu falei: Senhor, como pode? Não existe ninguém. Jesus estava ali, de alguma forma estava ali no princípio. Nós sabemos, os apóstolos sabiam qual era a posição que Jesus estava após a sua crucificação. Vamos ver? Efésios 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus. Pondo aonde? A sua direita. Hebreus 11:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A destra é a direita. Então Ele assentou à destra da majestade, à destra do Pai nas alturas. Diz ainda, Colossenses 3, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aonde Cristo está? À destra de Deus. Romanos 8:34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quando João tem aquela visão, aquele arrebatamento, ele sabia, na sua consciência e no seu intelecto, o Cristo que havia morrido e que havia ressuscitado. Ele era o último dos apóstolos a estar vivo. Ele tinha conhecimento das cartas que foram direcionadas. Toda a doutrina ele conhecia. Então ele sabia os escritos que falavam de Jesus. Mas naquele arrebatamento,
Após o Senhor revelar o trono para ele, inicia-se para nós o capítulo 5, uma pergunta é feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E o anjo forte que bradou vai dizer: não havia ninguém no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que João, ele chora. Este choro no original não é apenas um choro tímido, lágrimas rolando em um silêncio. É um choro desesperador, porque o terror está chegando e não havia escapatória. Ele naquele arrebatamento era algo tão real, tão poderoso, que ele olhava aquilo e chorava, com choro de desespero. E aqui eu fico imaginando, Senhor, ele sabia deste Cristo que está à destra do Pai. Mas aquilo era tão real, e imagino eu, entre tantas ilustrações que poderíamos dar a este texto, porque não é revelado especificamente na palavra. Nós estamos falando de um tempo aqui, que não é o tempo cronos, que não é o tempo que se mede por um ponteiro, ou minutos e segundos correndo. Nós estamos falando aqui de um tempo da eternidade. Em um tempo onde aquele ser desconhecia um mistério que estava oculto. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer a respeito deste cordeiro, que aquele anjo desconhece em meio àquela declaração. Apocalipse 13:8. E adoraram a todos os que habitam na terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. O que eu quero compartilhar com os irmãos nesse trecho, é que eu creio que naquele momento, naquele arrebatamento, o Senhor permitiu que João voltasse num tempo na eternidade, se assim pudéssemos dizer, porque a eternidade é o eterno hoje. Mas para que João pudesse contemplar aquilo, ele voltou em um tempo que nós poderíamos dizer que era o tempo do era. E ele viu um tempo que o mistério oculto no seio do próprio Pai, o próprio Cristo, o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, antes das primeiras coisas serem criadas, havia um Cordeiro já imolado, já havia um propósito, já havia um plano de salvação no coração do Pai, um segredo da Trindade, um segredo do nosso Senhor. Aleluia, isso é um mistério muito profundo, porque não foi depois que ele criou, não foi depois que o homem caiu, antes dele dizer, haja luz, já havia um cordeiro preparado para sacrifício, para ser imolado por amor de cada um de nós. Aleluia. E mesmo na eternidade, já tendo este cordeiro, aquele ser, aquele anjo forte, poderoso, desconhecia que no céu havia um digno. Aí eu creio que, na sequência daquela revelação, quem já teve sonhos proféticos entende o que eu estou falando. Você vê um tempo passado, daqui a pouco você está numa outra posição, você percebe que é um tempo presente. Eu creio que ele saiu daquele tempo do era e veio para o tempo do é. E aí a partir do versículo 4 diz assim, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E ele copiosamente chorava, e agora não era mais o anjo, era o ancião, agora chegava perto e dizia, ei, aleluia, não chores. E eu fico imaginando, não chores por quê? E o texto vai dizer, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Perceba que há algo específico aqui. Muitos de nós falamos, o Senhor morreu para nos salvar. Sim, Ele morreu para nos salvar. Mas a conquista de Cristo na cruz
permitiu a ele uma exaltação tão poderosa que Hebreus narra a sua entrada no tabernáculo celestial. Aleluia, a Bíblia fala que ele recebeu um nome que está sobre todo nome. Aleluia, no céu, na terra, debaixo da terra, ele recebeu este nome, e ao nome de Jesus toda língua e todo joelho se dobrará, que ele é o Senhor. Ele foi exaltado, e agora este ancião vai se dirigir, dizendo que o leão venceu, e venceu para quê? Para salvar somente? Não, para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aleluia. Interessante é que nós pensamos, o que tem neste livro? Em outra oportunidade que eu ministrei aqui, eu falava a respeito deste livro. E eu trouxe um ponto a respeito de uma questão de herança. Que este livro é como um rolo e um pergaminho. E era comum em meio à época, quando um testador ia preparar um testamento, chamavam 7 testemunhas, ou um número de testemunhas. E o testamento ele ia sendo escrito, e se chamava a primeira testemunha, enrolava aquele rolo, colocava o selo, o brasão do seu anel, ou o seu sinete, e depois continuava o testamento, e ia fechando o rolo. Quando aquele testador morria, aquela pessoa que estava apontada como herdeiro era chamado diante de autoridade, junto com os testamentos, com as testemunhas. E conforme iam abrindo os livros, aquele que botou o sinete permitia que se lesse aquele trecho, mas ele só poderia ler aquele trecho. Quando o outro, que foi testemunha, se apresentava, rompia-se o outro selo até ler todo o testamento. Mas também na guerra, na antiguidade, era comum se fazer rolos para enviar mensagem. E o que acontecia, devido à hierarquia de comando, muitas vezes para as tropas ou para os militares, se enviavam determinados tipos de rolo também com estes selos. E conforme era enviada a mensagem, vamos dizer que tivesse um general ou um militar de mais alta patente. Só que antes de chegar no militar tinha um recado para o sargento, para o capitão, para o tenente, e assim por diante. Então, conforme aquele mensageiro ia passando aquele rolo, ia rompendo os selos diante da autoridade que ele se apresentava, mas aquele que rompeu o primeiro selo não tinha autoridade para romper o último e saber os segredos que estavam no último. Tomando por certo essas analogias, nós olhamos para este livro, ou para este rolo, e percebemos que no céu, na terra, nem debaixo da terra, autoridades, reis, sábios, vivos ou mortos, seres espirituais, eles não tinham autoridade, não eram dignos de abrir o livro, mas este cordeiro que venceu, ele venceu para abrir o livro. Mas o contexto de abrir o livro revela uma autoridade que ele tem, não somente para ler o livro, mas para cumprir o que nele está escrito. Aleluia! Ele não era somente digno de ler o livro, mas de executar o que estava no livro. Mas o que tem no livro, o que podemos imaginar no livro, podemos tomar por base o que está em Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e neles estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Quando você começa a imaginar o que tem naquele livro e tudo aquilo que vai ser liberado sobre a humanidade, que vai impactar as nossas vidas, este era o motivo do choro de João. Existia um mistério que precisava ser revelado para a igreja, algo poderoso, necessário, que a igreja precisava entender em tempo de perseguição. Era necessário eles estarem com as suas vestes limpas, permanecer fiel até o fim, porque no final o que iria valer é contemplar o Senhor face a face e entrar com Ele na glória e desfrutar da sua promessa e da sua herança por completo. Quando nós trazemos para os dias de hoje, nós vemos uma geração de crentes, e eu falo aqui uma geração, não estou falando somente de nós, é uma geração de crentes
E quando vamos conversar com líderes, pessoas, homens, mulheres de oração comprometidos, nós percebemos uma geração que não tem anseio pelas coisas do alto. Estão se saciando com as coisas da terra. Diga para o seu irmão, você precisa de uma visão de Deus. Você precisa ter uma revelação desse cordeiro que foi imolado por você, que subiu aquela cruz, que foi em obediência ao Pai até a morte de cruz, e nela ele venceu, e por meio dele o véu se abriu, e nós tivemos livre acesso de novo a Deus, para desfrutar de uma íntima comunhão. Estamos vivendo tempos de apostasia, de esfriamento espiritual. Pastor, o que nós vamos fazer? Vamos fazer festinhas, vamos fazer passeiozinhos, vamos fazer um monte de coisa legal. Não! Temos que nos voltar para o Senhor, nos prostrar aos pés dEle, para saber que Ele é o nosso Senhor, e que governa sobre nós, e que nos fará vencer em meio às adversidades do dia a dia. Aleluia! Trabalhe, estude, mas muito mais busque ao Senhor, busque a face dEle, se comprometa com Ele, volte-se para Ele, entregue-se totalmente a Ele, entregue o coração totalmente a Ele. Muitas vezes fazemos uma ilustração aqui. Qualquer um de nós beberia um copo d'água como esse. Mas se eu for lá fora e pegar uma gotinha de lama e pingar aqui, quem beberia? Você beberia? Porque Jesus tem que aceitar o teu 99% e permitir que 1% continue impuro. Por que Deus deve aceitar a tua meia adoração, a tua falta de desejo de se expor para Ele, a tua falta de compromisso de se voltar para a palavra e de pregar o evangelho, de testemunhar sobre ele? Porque Jesus deveria aceitar estas coisas, mas a sua graça, a sua misericórdia, como foi falado esta manhã, é diferente daquilo que nós achamos e pensamos. Ele a cada dia renova sobre nossas vidas a sua misericórdia, estende a sua graça sobre nós, liberando perdão para que haja reconciliação, para que haja conserto, para que haja vida, para que haja manifestação da vida de Deus na sua vida. Aleluia! A conquista da cruz, ela vai muito além daquilo que nós alcançamos como salvação. Ele destronou principados, potestades. Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. É Ele que detém todo o poder. E a palavra diz que nós devemos temer aquele que pode nos lançar no inferno. E este não é Satanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para o Apocalipse, eu quero estar encerrando em breve. Nós vamos ter algumas menções a respeito do Cordeiro. Nós vamos ver o Cordeiro imolado em Apocalipse 5:6. Nós vamos ver o Cordeiro adorado em Apocalipse 5:8. Nós vamos ver o Cordeiro honrado em Apocalipse 5:12. Nós vamos ver o Cordeiro glorificado em Apocalipse 5:13. Nós vamos ver o Cordeiro revelando em Apocalipse 6:1. Nós vamos ver o Cordeiro irado em Apocalipse 6:16. Nós vamos ver o Cordeiro reverenciado em Apocalipse 7:9. Nós vamos ver o Cordeiro magnificado em Apocalipse 7:10. Nós vamos ver o Cordeiro purificando em Apocalipse 7:14. Nós vamos ver o Cordeiro apacentando em Apocalipse 7:17. Nós vamos ver no mesmo versículo o Cordeiro guiando também em Apocalipse 7:17. Nós vamos ver o Cordeiro triunfando em Apocalipse 12:11. Nós vamos ver o Cordeiro reinando em Apocalipse 14:1. Nós vamos ver o Cordeiro liderando em Apocalipse 14:4. Nós vamos ver o Cordeiro comprando em Apocalipse 14:4. Nós vamos ver o Cordeiro exaltado em Apocalipse 15:3. Nós vamos ver o Cordeiro combatendo em Apocalipse 17:14. Nós vamos ver o Cordeiro vencendo no mesmo capítulo e versículo 17:14. Nós vamos ver o Cordeiro casado em Apocalipse 19:7. Aleluia. Coloque aqui para mim capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7, por favor, meu irmão. Aleluia.
Aleluia. Olha o que diz o texto: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do... Aleluia. E já a sua esposa se... Passa mais um, por favor. E foi-lhe dado que se vestisse, olha as vestes da noiva. Olha o convite para você, noiva do Cordeiro, participar destas bodas. Vestes de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A igreja será arrebatada e vai entrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Na antiguidade, quando o noivo estava para casar com a sua desposada, ele fazia uma visita com seus familiares, a noiva e aos seus pais, deixava-lhe os despojos e voltava para construir morada. E depois de um período, podemos aqui imaginar a parábola das 10 virgens, quando chega no momento que diz: aí vem o noivo. E o noivo vem para buscar a sua noiva, e ele vai levar agora para a sua morada. E lá havia festividade, muitas vezes a festividade demorava uma semana, a saber, 7 dias. Escatologicamente, muitos estudiosos declaram que estas bodas durarão 7 anos. Eu creio que vou antes, e você? Enquanto estaremos lá, celebrando com Cristo, a terra estará em grande tormento. Mas a palavra do Senhor, ela traz algo poderoso para nós. Porque neste lugar que Ele vai preparar para nós, depois de nós reinarmos com Ele no milênio, e depois de ter derrotado e lançado todos aqueles que se opuseram a Ele no lago, Ele vai fazer com que nós desfrutemos daquilo que Ele preparou para nós. E olha aqui o que diz em Apocalipse 21, versículo 23. Diz assim: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no versículo 22, e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não vai haver trevas lá, irmão. O Cordeiro será a nossa lâmpada. Mas olha o que vai dizer ainda em Apocalipse 22, versículo 1. Você tem sede? Você não tem saciado a sua vida? Versículo 1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Existe da parte de Deus, no lugar eterno que Ele preparou para a sua igreja, algo que vai saciar a tua vida e a minha vida na sua presença. E você não vai ter necessidade de nada, porque você estará saciado, porque o próprio Cordeiro vai saciar a tua sede. Aleluia. Capítulo 22, versículo 3 diz: ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia. Tantas coisas poderíamos falar, tantas coisas poderíamos compartilhar, tantas coisas poderiam falar a respeito deste Cordeiro. Nós temos lutado, sim, também combateram como contra o Cordeiro. Apocalipse 17, versículo 14 diz: e combaterão o Cordeiro, mas Ele os vencerá, porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas o que vem a seguir
É poderoso demais, porque declara: e vencerão com ele os chamados, eleitos e fiéis. Se coloque de pé, por favor. Quero chamar aqui o santuário vivo. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente receber o que foi ministrado na sexta-feira. Precisamos ser restaurados. Nós precisamos receber o que recebemos aqui no sábado. Precisamos romper limites. Precisamos sair para fora, para ter um encontro com Cristo lá fora, para fazer o ID do Senhor, para multiplicar. Nós precisamos fazer o que foi declarado esta manhã: voltar ao primeiro amor, voltar à essência do Evangelho, à simplicidade do amor que procede do Espírito de Deus, que procede do Pai. Diga para o teu irmão mais uma vez: você precisa nestes dias ter uma visão real do Deus que se entregou por você, e do Deus que foi exaltado e que tem intercedido por você, para que você no final vença, para que você esteja um vitorioso nele. Nós vamos ministrar novamente esta canção, Vejo o Senhor. De manhã, quando estávamos aqui, e o ambiente foi tomado pela glória de Deus, irmãos, eu só queria me prostrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso te buscar mais. Eu preciso buscar ainda mais a tua presença, a tua face. De repente vocês olham para os ministros no altar, para os pastores, falam, como foi dito pelos nossos pastores, muitas vezes nós não somos super-homens, mas nós aprendemos a amar a Deus. Mas os dias são maus, irmãos. Nós estamos guerreando com o inimigo implacável, que agora não quer somente explodir, jogando bomba de dentro para fora. Ele agora quer fazer com que os crentes estejam na igreja desviados, com os crentes na igreja que não sabem adorar, com os crentes na igreja com a mente lá fora, com os crentes na igreja que não tem compromisso com o Senhor, com os crentes na igreja que não tem vida de adoração. E muitas pessoas têm se deixado levar, achando que estão agradando a Deus. Mas ei, cuidado, Ele está voltando, e a palavra diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Ela penetra no inescrutável. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece as tuas lágrimas. Nós precisamos nos prostrar aos pés do Cordeiro. Eu preciso ter um encontro como Isaías teve. Isaías não teve a oportunidade que nós tivemos de ter a escritura completa, o livro fechado. Tudo está escrito. Mas a Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele foi buscar ao Senhor. Talvez como nós hoje, mas naquele dia Deus marcou o encontro com ele. Deus decidiu abrir os céus e os mistérios ocultos e se revelar ao profeta Isaías, servo de Deus. Ele não estava desviado, ele não estava afastado, ele servia ao Senhor e profetizava às nações vizinhas: ai, ai, ai daqueles, ai, ai. Mas quando ele teve a revelação do Deus assentado no trono, e João declara em João 12, versículo 41, que Isaías viu a Jesus Cristo. Ele viu o Cordeiro assentado no trono na antiga aliança. Aleluia. A palavra do Senhor fala que as olas do Senhor encheram o templo, a casa encheu de fumaça, os umbrais tremeram com a voz daqueles que declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E ele, o homem de Deus, declarou: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Aleluia.
Aleluia, a palavra do Senhor fala que um daqueles seres pegou uma tenaz com uma brasa na mão, tocou nos seus lábios e ele foi purificado. Não será mais um ser angelical que virá com uma tenaz nos seus lábios, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O cordeiro imolado foi sacrificado uma única vez por mim e por você. Eu quero te convidar a se lançar aos pés desse cordeiro e declarar: Senhor, me transforma. Senhor, me move como tua noiva, como tua igreja. Lava minhas vestes. Eu quero estar, Senhor, com a visão daquelas bodas, com aquelas vestes de linho pura, sentada à mesa com o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele está voltando. Ele vem buscar a sua noiva. Mas não será de qualquer jeito que você vai. Não será porque nos primeiros dias você foi um homem, uma mulher fiel, fez muita coisa na obra. São os fins dos dias que vão contar. É a tua conduta que vai contar. É a tua vida que vai contar. Como você tem levado o cristianismo que tem sido pregado sempre para você. Como você tem se relacionado e entendido a respeito deste cordeiro. Não mais um cordeiro sofredor, mas um leão vencedor. Um cordeiro assentado no trono, que tomou da mão do Pai um livro, porque achado nele foi toda a dignidade, majestade, poder e autoridade para abrir aqueles livros. Aleluia. E ele virá. E ele virá. E será o opositor de todos aqueles que manearam a cabeça para ele. Leonardo Ravenhill, numa mensagem chamada O Julgamento do Trono Branco, declara uma certa vez naquela ministração: não se importe mais por aqueles que menearam a cabeça, que rejeitaram a pregação do Evangelho, que não largaram os seus pecados, porque um dia na eternidade, todos nós, até aqueles que rejeitaram o Senhor, serão vomitados do fundo dos mares, serão postos diante dele, e um filme passará diante de cada um deles, e verão as suas obras, e eles serão rejeitados, e eles poderão clamar: Senhor, me salva. E não haverá mais oportunidade. Hoje é noite, irmão. Eu não quero emocionar você. Eu choro porque eu sinto a presença de Deus. Eu não quero fazer manobras de palavras para te convencer a se prostrar diante dele, não. É você e Deus. Não tem teu filho, teu marido nesta hora, é você e Deus. Chega de um evangelho mais ou menos. Chega de o Espírito Santo chamar para um momento com Ele, rejeitarmos, porque temos um filme na Netflix, ou temos uma atividade mais legal para fazer. Chega! Chega! Jesus está voltando. Como nos dias de Domiciano, altares foram colocados em suas cidades. Altares de uma entidade chamada Ogum têm sido colocados nas praças. Muitos têm sido levados a adorar, a acender incenso. Mas aqueles cristãos daquela época, aleluia, não aceitavam aquilo, rejeitavam aquilo e pagavam com as suas próprias vidas. O próprio apóstolo João foi lançado num caldeirão de óleo fervente, foi parar na ilha de Patmos, mas nem lá ele estava preso, porque o seu espírito estava livre no Senhor. E Ele nos entregou essa revelação, obedecendo a ordem do próprio Senhor Jesus, o Senhor da sua vida. Qual o preço que você tem pago?
Qual o preço que você tem pago? Mediante as escolhas do dia a dia, mediante os convites que você tem recebido, mediante as rodinhas que o Salmo 1 condena. O que nós temos feito com o sangue de Jesus, que verteu na cruz do Calvário por cada um de nós? Nós temos honrado a Ele. É você e Deus, irmão. Esses dias, o meu desejo era me esconder numa caverna também, porque todas as vezes que lemos estas coisas poderosas e falar: Senhor, Tu preparou o cordeiro antes de criar a primeira estrela, ou fazer brilhar a primeira luz, antes de fazer a primeira planta nascer, ou o primeiro animal caminhar sobre a terra, ou formar o homem, a mulher, a tua imagem, a semelhança, o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Esse amor me constrange, esse amor penetra na minha alma e me faz ver que eu sou devedor, mas a graça é o favor imerecido. E como foi bem ilustrado esta manhã pelo pastor Euler, nós não merecíamos estar diante da sua majestade santa. Mas não somente isso, Ele nos salvou, e Ele veio habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque Ele está em nós. Vamos adorar o Senhor. Fique à vontade, irmão. A casa é do Pai. É noite de se prostrar diante dEle e de se render a Ele. Como nosso pastor, usado por Deus, disse uma certa vez: é noite de pegar a chave da casa, que é a nossa vida, e permitir que Ele entre em todas as recâmaras secretas da nossa alma. É noite de faxina, é noite de limpeza, é noite de purificação, porque amanhã um novo dia começa, e eu quero ver você ser crente lá fora, testemunhando do poder de Deus, da sua glória e daquilo que Ele tem preparado para você, porque a proposta é: qual é a responsabilidade da igreja e como devemos multiplicar os benefícios desta vitória mediante a sua volta iminente. Você é responsável pelo nome de Jesus na tua vida agora. Dê bom testemunho, seja homem fiel, mulher fiel, santos do Senhor. Eu preciso melhorar, eu quero melhorar, até que chegue aquele dia onde eu ouvirei o meu nome, o Senhor chamar. Imagina, pastora Paula: vinde bendito do meu Pai. Aleluia, aleluia. Verei a face do meu Senhor, ouvirei a sua voz como voz de muitas águas. Aleluia, verei a sua mão furada. Aleluia. Aleluia. Vejo o Senhor exaltado na Fique à vontade. adoração do povo dessa Se você está sentindo o teu coração terra. arder, não fique esperando alguém sair da cadeira, não. Vem. Vejo o Senhor. Se você está sentindo o Espírito do Senhor falando com você, não fique esperando alguém pedir para você vir, não. Vem. Meus olhos viram. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos diante do Senhor.
reinando para sempre. Aleluia. Sempre cante, vejo o Senhor, vejo o Senhor. Eu te quero, Senhor, eu te quero. Vejo, Eu quero mais de ti. Eu preciso de uma revelação maior e mais profunda ainda. Não somente a letra, mas eu preciso. essa terra. Aleluia. Vejo, vejo o Senhor. Aleluia. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Cante suas vestes reais, suas vestes reais, enche o templo. Adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes reais. Eu quero te convidar aqui à frente, meu irmão. Vem aqui à frente, vem. Vem aqui à frente, vem. Anagadara subina. Adoradores Ada corabanda subina. cercam seu trono. Micanaca noraba subina. Eles clamamos: Santo, Vem, 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 vem. Santo é Vem. o Cordeiro. Dá aqui volume aqui, dá aqui volume pra mim, dá volume aqui. Mada cadaraba. Senhor, Ai, canoraba vejo subina. o Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Tem gente hoje que Deus está chamando hoje. Vem restaurar tua vida hoje. Vem renovar tua vida hoje. Vem hoje, vem, 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 vem. Meus olhos viram o Ei, Rei, camanda, candaraba, docamandara, sobre o subinas. trono, reinando pra sempre. Ai, decoma na candoraba, subinas. E Ei, camanda. pra sempre. Amando, copia. E sempre pra Ai, camanda, mando, comandara, subinaraba. E camanda, candoraba, subinas. Camanda, viando, copiada, subinaraba. Manda, comanda. Ai, da cora, manda, subinaraba. E camanda, lamando, copiada. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente aí que Deus está falando: olha, eu quero renovar. Pode vir. Eu estou falando: Senhor, me leva, porque eu vou lá chamar.
Chega de brincar com as coisas de Deus, irmão. Isso, pode vir, irmão. Isso aqui não é papo para quem é desviado, não é papo para crente. Deus está chamando os crentes para o estreito com Ele. Deus está chamando os servos de Deus para um estreito com Ele. Decamanda conara subnácia. Da decorabando subnalabandai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quero chamar os pastores aqui, os pastores. Vamos orar aqui na frente. Tem um mistério lá no meio da nave. Eu sei que a hora já passou, eu quero terminar. Mas eu vou lá no meio da nave, Senhor. Ei, canassura. Isso pode vir, irmão, pode vir. Ei, canara subnagácia. Pode vir. Isso não é vergonha não, irmão, pode vir. Aqui é uma igreja de homens e mulheres que se consagram. Nós não brincamos com o Evangelho. Nós não barganhamos o Evangelho. A palavra de Deus é palavra de vida para aqueles que ouvem. Deus tem te chamado para uma vida plena na presença dEle. Eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus. Ah, o senhor já é pastor. Não é título que vai me fazer entrar no céu, meu irmão. Aleluia. Ai de mim se não andar de joelho na presença dEle. Ai de nós se não obedecermos a sua palavra. Olha só para a gente entender uma coisinha. Olha só, Apocalipse 22:14 tem duas traduções. Bem-aventurados ou felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. É noite de lavar as vestiduras. É noite de lavar as vestiduras. Isso. Pode vir, eu vou chamar nosso pastor para orar, porque eu também quero ir para o meio aí. Quero chamar o meu pastor, porque a autoridade sobre a minha vida e tem vida no altar. Por quê? Porque eu também preciso me aproximar mais de Deus. Eu também preciso constantemente lavar as minhas vestiduras. Ei, calma. Isso, pode vir, pode vir. Aleluia. Aleluia. Ei, candobia subinara bandácia. Meu pastor, vem cá. Becamanda combanas. É noite de lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite no nosso meio que se afastou, mas hoje teu coração está ardendo aqui nesse lugar. Deus tem chamado vidas para essa casa. Tem pessoas que precisam ser abraçadas pelo Senhor de novo nesse lugar. Aleluia. Muitas vezes nós queremos acertar para voltar, mas o Senhor nos chama para voltar, para acertar. Eu queria orar com você. Nós estamos aqui em oração. Se você está aqui à frente, se vocês estão aqui à frente ou ainda no banco, receba essa palavra de reconciliação nessa noite.
Receba esse chamado de reconciliação nessa noite, pois o Senhor ainda nos chama, porque Ele nos ama. Oh, aleluia. Deus tem tocado em corações que está na hora de voltar, fazer a obra como faziam. Está me dizendo: ah, pastor, será que eu estou desviado? Não, talvez não. Muitos têm que voltar realmente, mas muitos têm que voltar a fazer a obra, têm que voltar a arder na casa. E se você está nessa posição, não te chamo aqui à frente, mas peço só que você levante a sua mão. Nós estaremos orando juntos. Aleluia. Oh Deus. Há uma movimentação no mundo espiritual nessa noite, nesse lugar. Deus está chamando essa geração dos últimos dias. Oh, aleluia. Como Deus falou nesses dias, nesse lugar. Como Deus agiu nesse lugar. E Deus quer continuar agindo nas nossas vidas. Se você não veio aqui à frente ainda, se você quer vir ou então não quer, não importa, mas abra o teu coração aonde você está. Espírito Santo tem separado esse momento. Espírito Santo tem nos chamado para esse momento. Então, nesse momento, os reunidos e unidos aqui na casa do Senhor, queremos abrir o nosso coração. Queremos, Senhor amado, estar na tua presença. Queremos aqui, Senhor amado, nos humilhar e falar que nós dependemos totalmente de Ti e queremos voltar para a Tua vontade. Oh, queremos voltar, Senhor amado, para a Tua visão. Queremos voltar para aquilo que Tu nos chamaste. Te cantar gabandar. Oh, é um tempo de visitação. Receba a visitação do Senhor nessa noite aí, meu irmão. Em nome de Jesus, Pai, aquele que chegou aqui com depressão, aquele que chegou aqui com crise de pânico, com uma amargura profunda, haja renovação no seu emocional. Aquele que está abalado emocionalmente, que está cansado, com vontade de parar, Senhor, renova a força nesse momento. Renova a força, renova a força, renova a força. Que a tua força seja renovada aí agora. Haja cura nesse lugar. Comece a adorar o Senhor, meu irmão. Abra a tua boca, comece a adorar o Senhor. Há anjos passeando nesse lugar. Há uma presença gloriosa nesse lugar. Oh, seja atingido por essa presença. Aleluia. Oh, Senhor amados, oh Pai, manifesta a tua glória nesse lugar. Manifesta a tua glória sobre vidas aqui, sobre nossas vidas. Queremos a tua glória.
Queremos a tua presença, porque queremos te adorar face a face, queremos celebrar o teu nome face a face, queremos que os anjos louvem, louvem, louvem com a noiva nesse lugar. Queremos um nível maior de adoração. Oh, queremos gritar na tua presença, queremos nos jogar no chão na tua presença. Queremos muito mais. Chocomandacandarabacá. Eu gostaria que você fosse intrépido agora. Ou coloque o braço sobre alguém, ou dê a mão a alguém, ou abrace alguém. E diga: Deus nos chamou para essa geração desses últimos dias. E há uma unção nesses últimos dias que está nessa casa, nesse lugar. Toque nessa vida e diga: você faz parte da geração dos últimos dias. Oh, você faz parte da geração dos últimos dias. Você faz parte do avivamento dos últimos dias. Você faz parte da presença dos últimos dias. Nós somos a geração dos últimos dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é você. Glórias ao teu nome. Que você sinta essa presença na tua casa, no teu quarto, ao andar ao trabalho, à faculdade, ao colégio. Oh, você vai estar tão cheio de Deus. Oh, você vai estar tão cheio. É uma geração que vai estar tão cheia de Deus, que vai andar 24 horas na presença dEle. Deus, traz o ambiente da glória todos os dias na nossa vida. Não queremos outro ambiente, não queremos outra presença senão a tua presença na nossa vida. Queremos te ver, queremos te abraçar, queremos nos jogar a teus pés. Oh, presença! Obrigado, Pai, por esses dias. Obrigado pela essa liderança jovem. Obrigado por esses jovens. Obrigado por esses colaboradores, Senhor amado. Obrigado, Senhor. Aplauda bem forte a esse Deus. Choro, tristeza e dor. Aleluia! Fica de pé que nós estamos terminando. Eu vou sair daqui, eu vou passar pela Intendente. Eu vou encontrar uma fila grande pra caramba lá. Meia-noite o pessoal em pé para entrar lá no inferno.
Eu vou passar pela Intendente, tem vários inferninhos da Intendente. É interessante que um montão de gente fica em pé para entrar no inferninho, para ficar em pé. E às vezes nos cansamos na presença do Senhor. Mas cada um com seu cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. Eu quero chamar aqui todos os jovens, adolescentes também aqui na frente. Todos os jovens, mesmo que você não for aqui da casa, da igreja, vem aqui na frente. Quero chamar todo mundo, traz na marra aqui na frente, todos os jovens e adolescentes. Gente, fique perto do pastor. Assim. Vê se tem mais algum jovem aí, manda vir, meu. Algum adolescente, manda vir. Vamos ficar aqui, ó. Coisa linda, ó, coisa bonita. Vocês estão naquela palavra do Apocalipse, os que ficarem à minha direita, pode ficar à esquerda também. Glória a Deus. E eu quero chamar alguns mais cascudos que queiram louvar com eles aqui na frente. Você pode vir aqui à frente. Quem tem disposição para louvar com os jovens, vem aqui à frente. Evangelista Edson, traz o Dandinho aqui também, vem vocês dois aqui. Tem mais alguém que possa louvar com os jovens aqui ou está todo mundo cansadinho também, meu? Diácono Alessandro, eu sei que tu já é idoso, mas pode vir. Eu quero o pessoal aqui para... Quero o crente para agitar. Vem cá, Valdemar. Vem cá, Valdemar. Fica aí, vem cá, meu. É isso aí, ó. Eu vou terminar com um hino bem calmo. Tem mais gente para vir? Vem, Carla. Minha sobrinha amada. Isso aí, estou gostando de ver. Tem uma rapaziada que está vindo mesmo. Isso aí. Pastor Gilberto, vem, missionária Raquel. Vem dar uma moral para os jovens. Aí, ó. Já senti mais firmeza na Sabrina e na Ingrid. Só porque a diaconisa Sabrina foi lá para Cancún, passou lá, né, meu irmão? Eu quero terminar agradecendo a Deus pela vida de vocês. Pastor Vandeir, toda a liderança. Vocês proporcionaram aqui dias maravilhosos na presença do Senhor. Que Deus possa levantar a cada dia vocês como uma geração tremenda e poderosa nesses dias. E agora nós vamos exaltar com alegria ao Senhor. Sabe, eu sei que tem gente aí que não é... Ah, pastor, eu não danço. Tudo bem, meu irmão. Vão te empurrar. Não fica constrangido, não. A gente vai adorar o Senhor. Para a igreja saber que tem jovens alegres aqui no SEAD, eu vou contar de 1 até 3, vocês vão dizer, glória a Deus! Dá uma aquecida aí no gogó. Vamos lá, 1, 2, 3. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, E conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia.
Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia.